Atenção, hein? Jogador da seleção brasileira preso por dívida de pensão alimentícia em plena Copa do Mundo, em plena pré-Copa do Mundo. Vocês já sabem, vocês já viram aí? O ex-jogador Ricardo Rocha é detido por pensão alimentícia. Campeão do mundo em 1994, diz aqui o SBT News. Ricardo Rocha, zagueiro, foi detido no aeroporto do Galeão antes de embarcar para os Estados Unidos e acabou liberado após decisão judicial. Ei, Ricardo Rocha, essa história é velha. O ex-jogador de futebol Ricardo Rocha foi detido na manhã dessa quarta-feira 10 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Galeão, no Rio de Janeiro, por conta de um processo relacionado ao pagamento de pensão alimentícia que tramita na Justiça do Ceará. O ex-zagueiro da seleção brasileira, campeão mundial da Copa de 1994, estava prestes a embarcar para os Estados Unidos, onde participaria da cobertura da Copa do Mundo 2026. A detenção ocorreu em razão de uma ordem judicial relacionada a um processo de cobrança de pensão alimentícia. Os detalhes do caso não foram divulgados devido ao sigilo judicial. Em nota, Ricardo Rocha afirmou que o episódio teve origem em uma divergência no cumprimento da decisão judicial. O episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida pelo Poder Judiciário. Eu vou explicar. Ainda segundo a nota divulgada pela defesa, a situação foi esclarecida e a medida judicial acabou revogada. Após esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, diz a defesa, restabelecendo-se a normalidade da situação, afirmou. Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, diz o comunicado. É verdade. Veja, primeira coisa, falar bastante sério. Esses processos correm em segredo de justiça porque são questões da privacidade das pessoas. Todos nós, às vezes por experiência própria, às vezes por experiência profissional, temos algum tipo de conhecimento, alguns infelizmente de maneira muito traumática, de como funciona um processo dessa natureza de pensão alimentícia. Veja bem, evidentemente, todo sensacionalismo em torno disso é condenável. As pessoas têm direito à sua intimidade e sua privacidade, só que quando ocorrem também essas situações, ainda mais num período desse como de Copa do Mundo, ainda mais num período desse numa situação dessa envolvendo uma pessoa conhecida como o Ricardo Rocha, é importante para fins pedagógicos nós tragamos à baila, né? Que nós falemos disso. Então, daí toda a importância de saber o seguinte: dívida de pensão alimentícia da cadeia, sim. Da cadeia, sim. E às vezes, muitas vezes, ocorre a cadeia dessa forma que está acontecendo. Na hora que o cara menos imaginava, o cara estava indo trabalhar com compromisso, ocorre ali. Vou dar uma opinião. Possa ser que no caso concreto não tenha ocorrido isso, mas quando a defesa fala assim, foi uma pequena divergência de valores e havia ordem de prisão e ela foi revogada de imediato, na verdade foi o seguinte: provavelmente o Ricardo Costa pagou o valor. Uma vez que o valor foi pago, foi revogado. Qual era o motivo da prisão? Valores em aberto. Foi pago imediatamente o valor em aberto, a prisão foi revogada, até porque ele tem que trabalhar. É um sujeito, pelo que se diz, um sujeito bacana, o Ricardo Rocha, etc. Então, que ele tenha uma boa viagem, faça um bom trabalho nos Estados Unidos. É um trabalhador. Agora, é isso. Então, toda atenção é pouca quando se trata de dívida de pensão alimentícia. A rigor, é a única situação por dívida civil, ou por dívida, vamos dizer assim, por dívida civil, vamos dizer assim, que cabe prisão no Brasil, né? A prisão civil, a rigor, só é cabível no Brasil em situações de pensão alimentícia. Porque se entende que, uma vez presente o trinômio, né,
necessidade de alguém receber a pensão, possibilidade de quem é o devedor da pensão e proporcionalidade. Se o sujeito não paga, é de tamanha importância, a dívida de especialíssima natureza, é dívida alimentar. O sujeito precisa disso para manter o mínimo de sua dignidade. É por isso que se aquele que deve pagar tem condições de pagar e não paga, prende-se até que ele pague, porque a dívida é de natureza alimentar. É para garantir a dignidade mínima, como eu disse, daquele que precisa das verbas alimentares. Mas é isso, eu trouxe apenas para que nós saibamos um pouco mais sobre este tipo de tema. Bom, vocês viram, ontem foi julgado o agravo regimental dentro do habeas corpus da Deolane, lá no STJ, e foi negado. Mas os ministros do STJ, não é STF não, viu gente? Os ministros do STJ disseram, olha, pessoal aí do Tribunal de Justiça de São Paulo e principalmente o Ministério Público de São Paulo, tá demorando de denunciar, hein? Vocês estão extrapolando o prazo de lei para denunciar. Tem tempo, tem prazo por lei para denunciar qualquer pessoa, inclusive a Deolane. Então, que interessante, depois do puxão de orelha que o STJ deu no Ministério Público, e foi feio, viu? Tinha um representante do Ministério Público de São Paulo lá, que queria falar no habeas corpus, e não pode. Mas, se os senhores estão com tanto tempo para vir para cá tentar falar no habeas corpus, por que não utilizam esse tempo para denunciar logo a Deolane? Bom, então hoje a Deolane foi denunciada por lavagem de dinheiro, etc. Também a organização cremosa em São Paulo. Foi denunciada. Em breve terá que apresentar sua defesa prévia. Que coisa, hein? Meus amigos, a coisa tá dessa forma. Vamos deixando aí seu like. Corra, deixe seu like aí rapidamente. É muito importante que você confira a sua inscrição. Inscreva-se se está aqui pela primeira vez e confira a inscrição se já está aqui há algum tempo. Confiram se o sininho da notificação está ativo, está balançando. Por favor, continue compartilhando muito. Por favor, comentem. Vai aparecer o botão hypar. Coloca o dedinho aí no botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até a aba Seja Membro, clicar lá, verificar como é que funciona e tal. Torne-se membro desse canal. Vamos fazer esse canal aí mais à frente, não é isso? Vamos todos juntos. Pois é. Então, hoje 10 de junho, 10 para 11 de junho. Nesse momento está se contando a cada voto, a apertadíssima, e aí apertadíssima mesmo, a eleição, o segundo turno, lá para a eleição presidencial do Peru. Vamos ver no que é que vai dar, não é isso? Vamos ver. Um grande abraço, até a próxima.